Oi, pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar esse quadrinho aqui, Thor Se Asgard Perecer. Pois bem, essa é uma edição do selo Marvel Vintage. Não custa explicar o que é esse selo. É um selo da Panini Comics que visa publicar histórias mais antigas da Marvel. O horizonte aí do Marvel Vintage é o começo dos anos 2000, mas no geral as histórias são até um pouco mais antigas. As histórias que estão publicadas nesse encadernado, por exemplo, são das edições 242 a 243 de The My Thor. Isso foi assim, mais ou menos não. Isso pegou ali o final de 1975 e praticamente todo o 1976. O que que tem assim que chama atenção nessa edição? Essa edição, ela faz parte de uma fase que é maior do que ela, que tem o John Buscema desenhando Thor. Isso mesmo, John Buscema, aquele mesmo que fez nome, fez, não sei se ele fez nome, né, já tinha nome, mas assim, que fica muito na nossa memória pelo grande trabalho que fez no Conan. Nessa edição aqui em específico, o John Buscema já trabalhava com Thor antes das histórias que estão aqui, mas aqui começa uma fase que tem a chegada de um novo roteirista que é o Len Wein. O Len Wein, para quem não lembra, é lá o criador do Wolverine, o grande responsável por aquela reformulação dos X-Men que depois foi herdada pelo Chris Claremont e que foi aí pontapé para o sucesso da equipe. Deixa eu mostrar os desenhos do John Buscema enquanto comento o quadrinho para vocês. Essa edição aqui, para mim, ela é interessante porque nela nós temos o que eu considero o melhor e o pior do Thor. Deixa eu explicar isso. Na prática, aqui nós temos quatro grandes histórias. Grandes histórias, perdão. Quando eu falo grandes histórias, quatro grandes histórias ficou ruim porque parece que eu estou dizendo que as histórias são muito boas. Temos quatro histórias. O que eu quero dizer é que elas não são histórias de uma única edição. A maioria são arcos de duas, três edições. Vamos lá, vamos explicar, falar de cada história, porque aí eu consigo explicar porque eu julgo que aqui está o melhor e o pior desse Thor da Marvel. Na primeira história, nós temos o Thor se aliando ao Zarco, Zarco, o Homem do Amanhã. Esse Zarco é um vilão que é um desses vilões que vem do futuro para dominar o presente. E aqui o Thor vai ter que se aliar a ele para quê? Para combater uma ameaça que vem do fim do tempo. A segunda história, deixa eu pegar aqui, ela é uma história bem típica do tempo em que foi publicada. Nós temos o quê? Nós temos o Thor indo combater o Senhor do Fogo, que por algum motivo se aliou a um exército revolucionário da América Latina. Por que que eu digo que ela é bem típica do tempo? Porque ela ressoa o anticomunismo que foi muito presente, principalmente nas primeiras histórias da Marvel. Se a gente for pensar o Homem de Ferro, tem isso, o Hulk tem isso, reflete aquele ambiente de Guerra Fria. Eu digo que ecoa porque aqui a ideologia dos revolucionários não é mencionada, mas assim, a gente pode subentender isso. Essa, tem esse anticomunismo aqui. Essas duas histórias, ao meu ver, elas são muito fracas, essas duas primeiras histórias. Por quê? Porque elas são clichês. Praticamente todos os personagens da Marvel vão ter histórias que seguem exatamente os mesmos passos aqui, muito parecidos. Um vilão que vem do fim do tempo, um exército revolucionário na América Latina. Pode procurar. Os personagens têm, Capitão América tem, Homem de Ferro tem. Pode procurar. Tem histórias que parecem muito com essas. São clichês, assim. E, embora essas histórias sejam fracas em si, por causa dos clichês, eu acredito que elas revelam, elas sinalizam uma coisa, assim, um ponto que eu acho importante, que é o fato de que o Thor não funciona tão bem nas histórias típicas de super-heróis. E para mim, a terceira história desse encadernado vai confirmar isso. Por quê? Porque a terceira história tem uma pegada completamente diferente. Na terceira história, que tem esse nome aí, que vem a Revolução, o que, que nós vamos ver nela? Nós vamos ver o Thor se juntando a uma insurreição contra o seu pai. Numa insurreição contra o Odin, que parece ter enlouquecido. Exatamente. A premissa da história é essa. E, assim, as melhores histórias do Thor, ao meu ver, estão ligadas a esse cenário asgardiano.
a essas histórias que envolvem Asgard, envolvem os deuses, envolvem magia. Deixa eu mostrar mais um pouco aqui para vocês. Por quê? Né? Porque, embora essas histórias estejam dentro da estética de super-heróis, elas são diferentes. São bem diferentes. São histórias mais míticas, assim. São histórias que versam sobre o destino de um povo. Em certo sentido, elas são mais fantasia que super-heróis. Embora, como eu disse, elas estejam dentro de uma estética de super-heróis. Pensem, minha gente, que o Thor dificilmente é bem trabalhado em histórias sem esse escopo mais mitológico. Pensem no Thor nos Vingadores, por exemplo. Não raro, inclusive em fases muito boas, como a fase do Kurt Busiek, ele é usado principalmente para mostrar o poder do adversário. Chega um adversário muito poderoso, o Thor vai lá lutar e o Thor é logo, bom, ele é derrotado. Isso mostra, nossa, se o Thor perdeu, como é que nós vamos ficar? Então, ele é muito usado como esse recurso. Ou então a coisa fica muito inverossímil pela discrepância de poder, pelo estilo de personagem. Minha gente, é claro que certa inverossimilhança a gente tem que aceitar, senão não dá para ler Marvel. O universo Marvel ele é uma colcha de retalhos. E se a gente não aceitar isso, não dá para se divertir com ele. No entanto, há personagens e há conceitos que destoam mais. E, ao meu ver, o Thor é um deles. As melhores histórias do Thor acontecem quando ele não é propriamente um super-herói. Claro, ele é o herói do seu povo, a gente pode dizer isso, mas são histórias que têm um quê de fantasia, como eu disse, a lá Senhor dos Anéis, ou a lá histórias mitológicas. Talvez por isso o Thor, pelo menos para mim, não seja tão interessante no cinema. A quarta história, ela é ligada à terceira, a essa insurreição. Ela vai ser uma busca de algo, que eu não vou dizer o que aqui para não dar um forte spoiler, mas nessa busca o Thor vai aos domínios da morte, o Thor vai à Terra dos Trolls, reparem, tudo nesse escopo mitológico. A trama, inclusive, não termina aqui. Bom, na verdade, a busca não termina aqui, essa busca que o Thor vai fazer, mas essa busca ela dá vazão, ela é pressuposto para algumas tramas menores que aí sim terminam. Terminam, inclusive, eu torço para que saia a continuação disso aqui, para que a gente veja a resolução da busca do Thor. Sobre os desenhos do John Cena, a gente, bom, não tem muito o que dizer, né? São desenhos que combinam muito com o personagem, são e combinam muito, inclusive, com essa situação de fantasia. Enfim, assim, é um encadernado meio a meio. Metade dele não achei tão legal. E a outra metade é bem interessante por trazer o melhor Thor, que é um Thor que não é super-herói. Enfim, minha gente, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, peço aí que vocês curtam, que vocês comentem, que vocês compartilhem. Tudo isso é fundamental para o canal. Vocês sabem como é que o YouTube funciona. Isso é fundamental para que a gente continue a crescer, para atingir mais gente. Vou lembrar do link da Amazon que está na descrição. Caso você vai fazer alguma compra, usando esse link, você ajuda demais o canal a crescer e a melhorar. Vou deixar o link para essa edição aqui, tem lá na Amazon, caso alguém tenha interesse, e tem para outras edições de Marvel Vintage. Pois bem, paro por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.